Tenente Cláudio Falcão explica sobre enchentes no Acre e planos de ação. Medidas tomadas pelo governo para enfrentar situação da enchente no Acre. Sempre que acontece um desastre dessa natureza, imediatamente nós colocamos em prática o nosso plano de contingência, que já é um planejamento antecipado. E a primeira coisa que nós fazemos é a intensificação de ações de defesa civil, ou seja, intensifica-se o monitoramento, verifica-se inclusive as famílias que estão suscetíveis a retiradas a partir do momento que o rio transborda ou os rios transbordam, e nós colocamos em prática esta ação. Retiradas as famílias, que é o primeiro momento, nós levaremos para abrigo, ou então transportaremos essas famílias para casas de parentes ou outros abrigos alternativos, de maneira que elas possam ficar em segurança. As famílias que vão para os abrigos, encaminhados todos pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, chegando lá, elas recebem todo o apoio necessário em todas as suas necessidades, que vai desde o abrigo, pela sua segurança, saúde, alimentação, entretenimento e outras atividades que nós oferecemos nos abrigos montados pela Prefeitura. União entre as três esferas do governo: União, Estado e Prefeitura. É importante dizer que, num momento como esse, as três esferas de governo têm que estar unidas, mas toda a parte de socorro começa no município, é o local onde acontecem os desastres. Aqui no estado do Acre, nós estamos com 19 municípios em situação de emergência, onde todas as prefeituras iniciam o socorro. A partir daí, aciona-se, quando se extrapola o socorro do município, o governo do estado e, posteriormente, o governo federal. Então, aqui no nosso estado, em relação a Rio Branco, nós iniciamos todas as ações pela Prefeitura Municipal. Imediatamente, para fazer remoção de família, nós já contamos com o apoio do Governo do Estado através do Corpo de Bombeiros, e toda a questão de abrigamento, a questão de assistência está sendo prestada pela Prefeitura. Ao mesmo tempo, também, diante dos nossos planos de trabalho, pela emergência que estamos passando, depois de uma decretação, nós também pedimos auxílio do Governo Federal. E o auxílio do Governo Federal vem em forma de recursos e não em forma operacional. Lembrando, mais uma vez, que a parte operacional fica totalmente por conta das prefeituras e das defesas civis dos municípios, que é exemplo como Rio Branco, né? E a Defesa Civil Estadual, ela entra com apoio técnico e também apoia aqueles municípios onde não há uma estrutura de prefeitura para fazer o socorro. Essas são as fases. E as parcerias que nós montamos é com todos, porque nesse momento nós precisamos ter a atenção de todas as esferas de governo para poder atender essas milhares de pessoas, milhares de famílias que são afetadas pela enchente dos rios. O governo federal libera recursos para ajuda humanitária. Nós montamos um plano de trabalho e apresentamos ao governo federal. No nosso plano de trabalho, havia um pedido de um valor maior, inclusive, mas diante dos critérios adotados pelo governo federal, nós da capital, aqui Rio Branco, a capital do Acre, receberemos em torno de 4 milhões. Mas é lógico que o aporte total do governo federal para o estado do Acre chega à ordem dos 22 milhões. Esses 4 milhões, inicialmente, eles serão empregados totalmente na ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária que leva alimentos, água, colchões, kit limpeza, kit higiene e kit dormitório para as famílias atingidas. Nesse primeiro momento, as famílias que estão em abrigos, nós permaneceremos com elas em abrigos até o momento de elas retornarem para suas casas, e no retorno nós ofertaremos a ela todo esse apoio. Para outras pessoas, as outras famílias que não estão nos abrigos, nós já começamos imediatamente a entrega dessa ajuda humanitária, que primordialmente agora nós vamos centrar na questão de alimentos e de água. Posteriormente, nós já entraremos com outros insumos, como eu falei aqui, o kit limpeza, o kit higiene, também colchões, né? Claro que o kit limpeza serve justamente para poder desinfectar as casas no retorno dessas famílias. Contudo, dada a situação de desastre que nós estamos, nós também vamos ofertar esse kit limpeza imediatamente para aquelas pessoas, para poder fazer limpeza de casa, até mesmo asseio da casa, que ainda estão lá. Então, é um trabalho totalmente coordenado, que deve durar bastante tempo. Hoje, nós estamos já no 11º dia de transbordamento, em atenção a todas as famílias, as milhares de famílias que estão conosco, as milhares de famílias que estão desalojadas, não esquecendo absolutamente também dos produtores rurais e comunidades rurais, que são extremamente importantes a nossa assistência nesse momento. Então, nós não esquecemos de ninguém. Inclusive, também um público muito importante que faz parte do socorro, que são os animais das pessoas que também nós resgatamos e abrigamos os animais, alimentamos e damos toda a assistência também para eles, porque, afinal de contas, é um membro da família. Desafios enfrentados durante a alagação.
Um desastre dessa natureza é sempre um grande desafio, e nós encontramos desafios de toda a ordem, até mesmo porque nós temos o socorro 24 horas. Então, o primeiro desafio que eu cito aqui é a questão do atendimento noturno. Quando a luz natural vai embora, o socorro fica prejudicado. Todas as equipes têm que estar muito bem preparadas para não se colocar em risco, em perigo. Isso são dificuldades, desafios que nós enfrentamos. Outro desafio, a questão de acesso. A zona rural, por exemplo, é de difícil acesso, nós temos que atravessar rios, igarapés, temos que ter muito conhecimento, porque nesse momento, todos os rios eles se transformam num grande pântano, invade floresta e a gente perde a rota do rio. Também outra dificuldade. Outras dificuldades que nós enfrentamos, desafios, às vezes é a resistência das pessoas de sair das suas casas. Então, levamos o socorro, somos acionados, vamos até lá e a pessoa resiste em sair. Nesse momento, a gente começa a avaliar se temos que retirar, mesmo que não seja a vontade própria da pessoa. Se não apresentar a segurança necessária, nós retiraremos. Mais desafios a citar aqui é a questão da má informação. Informações que começam a circular em redes sociais, circular por terceiros com interesses particulares, inclusive interesses políticos, que acabam prejudicando extremamente o socorro. A desinformação, quando chega na população, prejudica muito o socorro. Então, nós trabalhamos de maneira ordenada, coordenada, séria, levando toda essa ajuda humanitária, mas nós temos esses desafios que são mais, mas eu me contento com esses que acabei de citar e que nós precisamos superar. E o trabalho de resgate é um trabalho extremamente dificultoso, afinal de contas nós adentramos nas áreas mais arriscadas, somos suscetíveis a acidentes e também as pessoas são suscetíveis. Agora, mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar nesta resposta, que também é um desafio para nós, são o desrespeito com as normas de segurança por parte de alguns populares. A exemplo, pessoas que adentram em áreas restritas e isoladas pela Defesa Civil, ultrapassam, não respeitam esse isolamento, se colocando em risco. Nós temos altos riscos agora e não necessitamos mais se colocar em risco desnecessário. Também é um desafio que a gente precisa fazer tudo isso. Além disso, claro, nós temos hoje, no nosso parque de exposição, em apenas um abrigo montado pela Prefeitura, 4.000 pessoas. O desafio é muito grande porque ali nós temos a estrutura de uma cidade com todos os problemas que a cidade possui. Então ali nós temos que alimentar essas pessoas, dar segurança, dar saúde, dar a questão da higiene pessoal, dar as condições necessárias para elas habitar naquele local, além de atendimento e colocar atividades, inclusive para aquele público que é infantil ou infanto-juvenil, que para não ficar ocioso nós temos que administrar. Todos são desafios que nós enfrentamos, porém superaremos todos eles. Recomendação para pessoas que são afetadas pelos desastres. 3 categorias de pessoas que são afetadas pelo desastre. São as desabrigadas, que nós abrigamos nas nossas dependências, são as pessoas desalojadas, que nós mudamos elas para as casas de parente, e tem as pessoas atingidas e afetadas, que são aquelas que permanecem nas suas casas sem querer sair. Estas pessoas que permanecem em casa e que não saem, elas têm diversos riscos que podem ocorrer ali. Primeiro deles, normalmente nós desligamos a energia elétrica daquele bairro e ela vai ficar sem a energia elétrica, que já é uma dificuldade e um risco. Se nós deixarmos a energia elétrica ligada, é um risco a mais que nós colocaremos para essas pessoas. Então, esse é um ponto, né? A outra coisa é o contato diretamente com a água contaminada, que deve ser evitado. Isso é um grande risco e nós recomendamos às pessoas que não façam isso. Também as pessoas transitarem em áreas alagadas, uma vez que elas não saíram de casa, é um risco também que as pessoas correm e precisam ter muito cuidado com isso. Então nós recomendamos todos esses cuidados para a sua própria segurança. Além disso, é necessário que as pessoas que estão habitando ainda as suas casas, então em áreas de risco e alagadas, observe o estado da sua edificação. Veja se não tem dificuldade de abertura e fechamento de portas e janelas. Veja se onde você tem visão ainda, se não há rachaduras, fissuras no seu terreno, que tem um risco geológico de movimentação de massa, né? E também se você tem árvore na sua casa, veja se ela não está inclinando. Se tem um poste perto da sua casa, veja se ele também não está inclinando. Tudo são sinais de perigo que as pessoas precisam preservar a sua segurança, uma vez que elas preferem permanecer naquele local. E repito mais uma vez, nós não queremos retirar absolutamente ninguém contra a sua vontade, mas diante de uma análise de risco e que esse risco possa afetar a vida dessa pessoa, nós retiraremos, mesmo infelizmente contra a vontade dela, em nome da segurança dela e de seus familiares. Alerta para pessoas que se aventuram em tomar banho no rio.
Se afaste do Rio Acre, se afaste das áreas alagadas. Hoje nós temos na própria calçada, a exemplo aqui dessa imagem que está aparecendo, né, que é a Gamileira, onde é uma rua ali do lado, como todos conhecem, e nós temos uma escadaria, por assim dizer, na margem do rio, e nesse momento ninguém consegue diferenciar o que é rua, o que é rio. Então, a partir do momento que você adentra ali, você pode sofrer um afogamento. O afogamento é lógico que tem 6 graus, e nem todo afogamento leva à morte, mas eu particularmente presenciei pessoas, inclusive alcoolizadas, ingerindo bebida alcoólica e se aventurando nesta correnteza forte do Rio Acre. Então, nós isolamos essa área e nós precisamos que as pessoas não adentrem a essas áreas de isolamento, mas não é apenas ali no Rio Acre, na Gamileira, como nós vimos nessa belíssima imagem, que é muito bonita, porém catastrófica, ali na margem do Rio Acre, pegando ali a Gamileira, como todos conhecem aqui na cidade de Rio Branco, né? Não é apenas esse ponto, mas nós temos outros diversos pontos. Inclusive, quando os igarapés transbordaram, nós presenciamos pessoas saltando das pontes, das passarelas dentro do rio. E como você bem colocou, além da correnteza, nós temos também balseiros, coisa que você não vê, que você pode se deparar, colocar em risco a sua própria vida e perder a vida. Não suficiente com as pessoas não respeitarem o isolamento da Defesa Civil, nós temos os condutores de motos aquáticas, de lanchas, que fazem grandes marolas ali, levando inclusive ondas para dentro das casas das pessoas que ainda estão habitando nos bairros próximos. Isso também é muito ruim. Nós temos essa belíssima imagem aí, porque nós somos atraídos por água, afinal de contas nós ficamos 9 meses dentro de água antes de nascer. Nós temos a atração natural pela água, mas é bonita a imagem, mas tem grandes riscos. Mais um risco apresentado aqui no centro da cidade, da capital Rio Branco. Passarela Joaquim Macedo. Ao final de cada tarde, nós vemos inúmeras pessoas, para não dizer milhares de pessoas, sobre a passarela, paradas assistindo o espetáculo que o rio oferece nesse momento. É um risco. A passarela, ela se movimenta, ela se movimenta. Nós, particularmente, na construção dessa passarela, nós colocamos 300 homens correndo em cima ali para medir a segurança, mas são 300, agora são milhares. Então, não é um local adequado. Nós recomendamos que as pessoas não se aglomerem, sabemos da beleza que o rio oferece, né, para assistir, mas é um risco que você corre. Se jogar no rio, ficar próximo dele. E em relação às motos aquáticas, também os condutores das motos aquáticas podem perder o controle, sair do leito do rio e atingir pessoas que estão à sua margem. Então, saibam dos riscos que correm ao perceber e também prestigiar essa grande beleza da natureza, porém, como eu disse anteriormente, catastrófica. Emergências climáticas influenciam nos desastres naturais. Eu costumo dizer que nós não estamos em mudanças climáticas, nós estamos em emergências climáticas. As mudanças já aconteceram, agora são as emergências. E o que é que nós estamos fazendo para a prevenção futura? Só quero dar alguns números aqui para as pessoas perceberem do que nós estamos falando. A antepenúltima enxurrada que nós tivemos no município de Rio Branco foi em 2004. A próxima aconteceu em 2021. Nós tivemos um lapso temporal de 17 anos, bem grande. Só que a seguinte já aconteceu 2 anos depois, que foi em 2023. E a próxima aconteceu neste ano 2024. Percebam a diminuição de tempo que está acontecendo de uma coisa para outra. Por isso não é mais mudança climática, mas emergências climáticas. Como esses fenômenos começaram a se apresentar há pouco tempo, a partir do ano de 2021, nós estamos em construção de medidas preventivas para poder evitar isso no futuro. Uma das medidas preventivas, inclusive também já de conhecimento do Ministério do Meio Ambiente, é que nós decretemos situação de emergência permanente no município. Então, sempre o município, ou os municípios, que na realidade dos 5.670 municípios que o Brasil possui, mais de 1.200 municípios permanece por mais de 6 meses em situação de emergência todo ano. Então, já é o de se pensar a questão de decretação de situação de emergência permanente nesses municípios. Rio Branco pode ser um deles. Isso já facilita todas as ações de socorro, ações preventivas para que a gente evite muitas situações. Outras situações também que nós precisamos já implementar urgentemente para diminuir isso é a remoção de famílias de áreas de risco. Isso é prevenção, porque todo ano nós temos essa enchente, nós temos essas inundações e as mesmas pessoas são atingidas. A Prefeitura de Rio Branco, através do prefeito João Bocalão, já tem um planejamento de habitações populares que chega a mais de 2.000 unidades, que serão ofertadas, muitas delas, para pessoas que moraram de risco. Isso é efetivo. Fora disso, o que nós temos feito como prefeitura e município?
limpeza dos córregos, limpeza dos igarapés, limpeza do próprio rio, feito pelo governo do estado. Então isso faz com que no momento de enchente nós tenhamos uma vazão maior, diminuindo os seus impactos. Mesmo assim, não é suficiente porque não vai evitar. Efetivamente, nós precisamos fazer a remoção das famílias. Antes que alguém pergunte, eu já respondo. Por que não construir os piscinões como tem em outros estados? Nós temos que levar em consideração a geografia e as particularidades da Amazônia. Aqui no nosso município, aqui no nosso estado e também na nossa região, são totalmente diferentes da região sul, da região sudeste e da região centro-oeste. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso e os piscinões, ao meu ponto de vista técnico, não funcionam. A medida mais adequada seria a remoção de famílias e, para isso, construção de unidades habitacionais, fiscalização severa para que não seja reocupado o local. Inclusive, nós já praticamos, a Defesa Civil do município pratica isso, nós fiscalizamos diariamente 8 bairros, 24 ruas, para que as pessoas que saíram dessas áreas de risco não retornem. E, da mesma maneira, as áreas futuras desocupadas terá fiscalização rigorosa da Defesa Civil do município para que não sejam reocupadas. Essas são ações que nós pretendemos implantar e já estamos implantando, inclusive. Situação das enchentes e respostas do governo. O que o governo pretende e deseja? Primeira coisa, que não haja esse impacto tão grande. Para que não haja impactos tão grandes num desastre como esse, é preciso que haja ações antecipadas. E isso eu falo de todas as esferas, tanto o governo municipal, quanto o governo estadual e o governo federal. Lembrando, mais uma vez, que todos os desastres, todos os eventos acontecem no município. Por isso, as prefeituras precisam atuar imediatamente nesses casos, né? E precisa unir esforços. Às vezes, tem algumas situações que fogem até o entendimento nosso, porque que não se unem todos os governos nesse momento para poder prestar o melhor serviço à população. Prestaremos esse melhor serviço à população, ignorando qualquer outro tipo de situação que possa haver dentro dos poderes, dentro das esferas de governo. Mas, principalmente, nesse momento, nós temos que voltar todas as nossas atenções, todos os nossos esforços para a população, que ora sofre e sofre todos os anos. E os eventos climáticos extremos, que é o que nós estamos vivendo, eles acontecerão todo ano. Por isso, como eu falei, situação de emergência permanente em alguns municípios do Brasil em geral. Mas, antes de tudo, o que o governo deseja é que não aconteça. E, para não acontecer, é preciso que os governos se atualizem, comecem a ter mais esforços, unir, inclusive, esforços em conjunto e não deixar apenas um ente fazendo sozinho. Juntando essas forças, aí sim nós teremos efetividade e nós conseguiremos combater diretamente a causa e não seus efeitos. Nesse momento, o que se percebe é que o combate é aos efeitos e não a causa. A causa a gente precisa combater também para evitar os efeitos futuros. Acesse o portal norte.com.br e confira a matéria completa.